Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre tratando temas importantes da nossa sociedade em âmbito local, regional, estadual e nacional. Vamos falar muito hoje sobre o trabalho, o papel dos cirurgiões dentistas. Afinal, neste sábado, desde 1884, é considerado não só o Dia do Cirurgião Dentista, mas também o Dia da Saúde Bucal. O Brasil tem, proporcionalmente, dos países com o maior número de profissionais na área da odontologia. Em contrapartida, a gente tem ainda mais de 10 milhões de pessoas desdentadas. Essa que é a verdade. Infelizmente, esse é o nosso país. A gente trouxe dois profissionais que vão falar muito sobre esse e outros assuntos aqui no Jornal em Foque. O Caio Borelli Zeller, que é diretor de comunicação da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, começando por ordem alfabética. Caio, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Prazerzão poder estar aqui hoje no Boc News, falar um pouquinho sobre odontologia, sobre o mês do cirurgião dentista, sim, né? E tá ao lado do nosso secretário aí, doutor Gilberto Mota. Muito bem, aliás, Gilberto Ferreira Mota aqui é o secretário-geral da Associação dos Cirurgiões Dentistas, a centenária Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, já completou agora 100 anos de atividades. Sr. Gilberto, muito obrigado pela sua presença. Fernando, muito obrigado a todos que nos assistem. E é um prazer estar aqui, muito obrigado por representar a nossa associação nesse dia do cirurgião dentista. Muito obrigado, realmente agora, nesse sábado aí a gente completa aí, mais uma data importante dessa categoria tão fundamental na nossa sociedade, E a gente, é claro, tem uma série de questões. Pegar o gancho aí da própria associação que vocês representam, completou aí 100 anos, está dentro das comemorações do centenário. Tem já algumas atividades já programadas aí para completar, já começou, já tiveram uma série de atividades, mas até o final não tem algumas atividades programadas também dentro das comemorações dos 100 anos, porque não é qualquer entidade que completa 100 anos, né? Sim, na verdade, Fernando, nós temos algumas atividades. Amanhã nós teremos um curso, Caio, qual curso é? Do Dr. Caio Roman, de periodontia, onde ele vai orientar e vai falar sobre as questões aí de saúde bucal, orientação de escovação, pasta. Então é um curso bem legal, bem atualizado. E também temos assim, como nós fizemos o nosso centenário em maio, sim, nós fizemos uma grande festa em maio, sabe? Uma festa para comemorar aquele centenário, foi uma festa grandiosa e fizemos algumas atividades, então já aproveitamos, já fizemos algumas atividades nessa época. Fizemos o campeonato de beach tênis na praia, fizemos essa festa no tênis. E amanhã, por exemplo, nós estaremos indo para São Paulo na PCD, onde vai ter uma comemoração de todas as associações, vai ter orquestra, vai ter um coquetel. Então, nós estamos fazendo essas nossas atividades aí, ó. As imagens da nossa festa de 100 anos, entende? Uma das São os ex-presidentes que estão aparecendo ali. Mas foi uma festa muito, muito interessante. Tênis Clube de Santos. Aproveitando também, Fernando, falar também que durante esses 100 anos, a associação recebeu das câmaras municipais da região, Mongaguá, São Vicente, Santos, enfim, até faltou perna. Na Lesp também. Na Lesp já houve também? Não, ainda não. Na Lesp e na Câmara Federal. Ainda está programado. Ainda. Até faltou perna pra gente para ir um pouquinho mais, como é Baixada Santista, né? E foi muito legal a homenagem ao nosso presidente, Dr. Oswaldo, recebendo, todos lá também comemorando, e aproveitar também mandar um abraço para o Dr. Daúde e o Dr. Edilson, que também são diretores lá da associação. Muito bem, aí então parabéns novamente aí, faltando aí agendar aí
homenagens tanto na LESP, né, Assembleia Legislativa de São Paulo, e também na Câmara Federal, aí, apresentado pelos nossos deputados aí. E aí, na Baixada Santista, aí pegando esse gancho, né, pelos dados que aponto aqui, hoje no Brasil são 426 mil profissionais, segundo dados aqui divulgados aqui pelo próprio Conselho Federal de Odontologia. Na região são algo em torno de 7 mil profissionais, pelo menos os dados que a gente tem nesse sentido, né? O Brasil se torna aí um país, proporcionalmente, um país que tem um número de profissionais enorme. Em contrapartida, a gente tem ainda muitos desafios no atendimento à população, né? Quais são os grandes desafios aí do profissional da odontologia na atualidade, pegando esse gancho da data comemorativa de vocês? Quais são os grandes desafios na atualidade, especialmente aí, obviamente, passando 100 anos, né, que a gente tem essa homenagem tão importante, mas é claro, as coisas vão mudando, novas gerações, tudo muito rapidamente, aliás, né? O que isso tem mudado também no dia a dia do profissional da odontologia? Sabe, Fernando, na verdade a odontologia não é uma coisa muito simples de você manter. Uhum. Na verdade, ela é uma profissão que requer recurso. Então, o Estado precisa fazer mais atendimento, porque se você ver, você vai pensar que nós temos 400 pacientes para um profissional, mas a classe social deles, sim, nem todos têm condições de ir a um consultório odontológico. Então, se você pensar que a grande maioria, vai precisar de um serviço público para poder fazer o seu tratamento. Então, hoje você está falando de 400 pacientes para um profissional, isso tende a aumentar muito, porque o número de faculdades está crescendo muito. Essa é outra discussão. Isso é um problema porque, na verdade, é uma questão financeira. As faculdades querem abrir as faculdades para ganhar dinheiro, uhum, mas esquece que nós não temos mais mercado para isso, sabe? Então, você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fecham faculdade, porque para não saturar o mercado. Uhum. Aqui não, aqui a gente está abrindo faculdade. Isso não está acontecendo só com a odontologia, não. Não, medicina também. Acontece muito com a medicina, sabe? Eu tive agora para o litoral de Tocantins, vi muita faculdade de medicina em pequenas cidades do interior de Tocantins. Uhum. Então, realmente, eu acho que o caminho é a prevenção, para que se evite chegar ao tratamento clínico. A prevenção é o grande segredo. Que já fez, são águas fluoretadas, tal, mas a educação precisa ser, dentro da escola devia ter uma educação para prevenir isso daí, que é para não ter mais esse aumento de problemas dentários, né? E assim, muito antigamente, tinha o dentista na sala da escola. Verdade. Sim. Muito antigamente, né? Sim. Mas aí optaram, obviamente, acho que talvez, é uma questão de tirar os dentistas e colocar nas unidades básicas de saúde ou policlínicas, o nome que isso seja, que depende de cada cidade. E aí nunca mais se voltou aí a ter esse atendimento nas escolas, né? Isso está fazendo falta? Com certeza. Eu costumo dizer que a chave do sucesso é o que o Dr. Mota comentou. Uhum. O grande sucesso é aquilo que a gente tem na esquina da nossa casa. Uhum. Se a gente sair aqui do programa, a gente vai encontrar na esquina o fio dental, a pasta, a escova. E isso, de fato, nos dá a garantia, a longevidade dos dentes. Nada substitui o que Deus deu para nós, claro, que é os nossos dentes, né? Nada. Obviamente, hoje a odontologia está muito avançada, a gente tem todos os tratamentos aí reabilitadores que são fundamentais. E reitero, Fernando, como o Dr. Mota comentou, hoje aqui na Baixada Santista, no litoral, são 7 mil profissionais aproximadamente, sim, com 3 faculdades de odontologia e ainda com curso noturno. Então veja, a gente tem 3 universidades que devem estar formando aí aproximadamente a cada uma de 80 a 100 profissionais. Aonde isso vai ser encaixado? De que forma esse cirurgião dentista está preparado para enfrentar o dia a dia? Então, mais uma situação que a gente pede e reforça, e aí eu venho para a Associação dos Dentistas para que eles possam nos procurar, porque lá existem profissionais que já estão aposentados, existem profissionais que já erraram muito na odontologia, mas que também já acertaram muito, para poderem se associar.
porque eu não tenho dúvida que uma das coisas que eu acertei muito no passado foi em 2004, ainda estudante, ser sócio da associação, para poder ali me interagir, saber, poxa, onde o Dr. Mota ali, quando começou, o que ele fez que deu certo, o que ele fez que deu errado, enfim. Então, acho isso muito legal a gente comentar. Mas, reitero, a prevenção, a parte preventiva, aquilo que você comentou dos dentistas nas escolas, das prefeituras incentivarem isso, a associação é muito parceira também das entidades aí da região, e trabalhar essa questão, não só da prevenção da cárie, da doença periodontal, que são as mais comuns, mas também do câncer bucal. Exatamente, temos essa questão. Só para ter dados aqui, até um artigo do Cláudio Miak, né, que é o presidente do Conselho Federal de Odontologia, coloca que a última pesquisa nacional de saúde, realizada em 2019, pelo menos esse artigo agora é 2025, mostrou que 9% dos brasileiros a partir dos 18 anos já perderam dentes, né, em relação aos 11% registrados em 2013. No entanto, isso equivale a 14 milhões de brasileiros que têm problemas de dentição sérios, ou seja, e só 23% são atendidos pelo SUS, conseguem ser atendidos pelo SUS, né? Esse é outro desafio. A gente acompanha as câmaras municipais, as discussões, a gente tem projetos importantes, né? O Brasil Sorridente, que às vezes muda de nome, enfim, mas assim, é um problema que ainda a gente precisa enfrentar. E vocês, como profissionais, né, experientes nesse aspecto, que vocês podem sugerir para os nossos, né, porque hoje na Câmara também acho que não tem nenhum representante. Em Santos o prefeito é cirurgião dentista, mas na Câmara não temos nenhum representante da categoria de vocês. O que vocês, caso, né, pudessem ou fossem aí representantes, for lá na tribuna cidadã aqui das cidades, pelo menos Santos tem isso, né? O que vocês poderiam falar assim, olha, nossos vereadores, que tal propor tais projetos que a gente precisa retomar esse tipo de iniciativa, porque, volto a dizer, as coisas, se a gente não cuidar desde a infância, vai ser um problema sério quando essa criança for adulta, né? E aí só vai encarecendo, além da qualidade de vida, além do risco de morte, né? As pessoas esquecem que um dente maltratado pode levar à morte de uma pessoa. Inclusive tem aquele ditado, né, que a saúde começa pela boca. Exatamente. Então a sugestão não é simples, sabe? A sugestão, hoje nós temos o Celso, que está aqui na prefeitura, que faz um atendimento muito bom. Só que eles precisam ser mais vigiados e mais controlados para os equipamentos não quebrarem, para isso daí. Esse é um velho problema. Isso é um velho problema, quebra, ninguém avisa. A policlínica que não tem atendimento, que quebrou o ar-condicionado, quebrou o equipamento. Então, eu acho que se a gente conseguisse mais atendimentos dentro desses céus, e mais clínicas dentro da prefeitura, como eu te disse, não é uma coisa simples de fazer, porque é uma coisa dispendiosa, sim, sabe, até para a prefeitura, mas é a saída. Agora, para evitar que se faça mais CELS, ou mais atendimentos clínicos, realmente é a prevenção. É ir na escola, mostrar, dar pasta de dente, dar escova de dente, mostrar o que é importante para as pessoas cuidarem da dentição. Se eles cuidarem, eu tenho exemplo, por exemplo, meus filhos não têm cárie, entendeu? Lógico, eu sou dentista, então, mas os meus filhos não têm cárie. Como meus filhos não têm cárie, todos podem não ter cárie, entende? Então é isso aí, por quê? Porque é uma questão de prevenção, de educação de higiene bucal. Entende? Isso eu acho que é o primordial. Aí evitaria-se de montar clínicas para tratamentos curativos. Eu queria complementar isso. Há muitos anos atrás, a gente não está falando de agora, tivemos um professor de odontologia legal, que é o professor Dr. Moacir da Silva, foi presidente do Conselho Regional de São Paulo, que é daqui da Baixada Santista, morava em Praia Grande, enfim, professor de universidades. Ele fez uma capa, na época existia a revista física, né, uma caveira e um dente, chamando a atenção da sociedade, de fato, que o dente pode matar. Quem aqui não lembra, em 2010, um jogador de basquete
em Santos, que foi para a Santa Casa e veio a óbito com endocardite bacteriana causada por uma lesão dentária. Renata Banhara, ex-Menudo. Então veja, muito mais do que a prevenção, como a gente está comentando, para evitar cárie, os problemas mais comuns, mas muita coisa também vem chegar numa situação como essa de a óbito. Quem imaginava que há 10, 15 anos atrás, se falasse para alguém, teu dente pode te matar, você está de sarro comigo, né? Você está brincando comigo. Então, acho que é muito legal a gente reforçar essa importância, né? A prevenção, como o Dr. Mota comentou, na questão da gente ter qualidade de vida, longevidade dos dentes e também na prevenção da própria vida, né? Exatamente, é fundamental. Talvez as pessoas não saibam, mas um dente pode, e até você precisa ter profissionais especializados. Isso, se você tem um problema, tem que correr rapidamente para a UPA, se não me engano, era só na Zona Noroeste que tem, né, um atendimento emergencial, né, se precisar algum tipo de atendimento, você teve um problema dentário, tem que tomar antibiótico e tem que ser muito rápido, porque se a pessoa demorar muito, começa a complicar o quadro. Nesse sentido, a gente tem, infelizmente, até profissionais que já morreram também, né, nesse aspecto, como vocês estão falando. Mas assim, isso tudo também começa em casa, né? Isso começa em casa também, essa atenção, essa preocupação. Eu pergunto para os senhores, né, para os pais, mães que estão nos assistindo ou vão nos assistir, seja aqui nas redes sociais, na internet, seja na TV, que a gente reprisa 5 horas da tarde na TV Com e na Rádio Santos FM. Quais são os cuidados também que devem ser tomados pelas crianças já em casa? Porque às vezes a criança come, ela acorda, não escova o dente, existe muito, escova depois que come, tem que escovar antes de comer, né? Enfim, até quantas vezes ao dia o dente deve ser escovado? São essas questões básicas que à medida que a criança aprende, ela vai levar isso para o resto da vida dela, né? Mas se ela aprende errado também ou não aprende, obviamente ela vai levar esse hábito aí para a gente chegar nesses números, que são números aqui escandalosos. Mais de 14 milhões de pessoas aí têm problemas ou não têm dentes. Isso aí é o nosso Brasil. Então, por favor, doutor. É verdade. Na verdade, toda vez que a criança se alimentar, ela precisa ser escovada. Eu agora tenho uma neta, eu tenho uma neta de 9 meses, ela já tem dente, e eles já estão sendo escovados, até porque meu filho é dentista, então ela já começou com 9 meses a escovação de dente dela, e toda vez que a criança se alimentar, ela precisa escovar os dentes. Isso precisa ser um hábito, o pai precisa criar esse hábito para a criança, sabe? Porque criando esse hábito não vai ter problema nenhum de cáries futuras. Então, eu antigamente, quando eu fazia faculdade, a gente fazia uns trabalhos extramuros na faculdade, a qual a gente ia às escolas e a gente, através de patrocínio de escovas de dente, de pasta de dente, a gente dava aulas de escovação nas escolas, sabe? Isso é uma coisa bem legal. E isso era um trabalho de faculdade extramuro que a gente fazia. Isso nada impede da própria escola fazer. A escola faz a merenda escolar, por que já não ensina depois da merenda a fazer a escovação? Entende? É lógico que todas as crianças precisam levar uma escova, então é isso. E sem contar que hoje em dia também não se come doce como se comia antes, pelo menos as crianças, né? Exatamente. Antigamente esses produtos, toma esse suquinho. Esse suquinho, Yakult, aquelas coisas, né? Muito corante. Muito, então. Hoje em dia não se come mais doce como se comia antes. Mas é isso. A odontologia, para ela diminuir o problema, é a prevenção, a escovação, a higiene bucal. O que é legal, Fernando, também complementar o Mota, não só, lógico, a questão dentária, né, que ali dá uma variada de 4, 6 meses, mais ou menos, quando o dentinho começa a nascer, um pouco antes, um pouco depois e tal, mas antes mesmo de ter os dentes, fazer ali a higiene com uma gaze para remover ali o leite materno na região, na língua, é importante. Outra coisa que é legal, por exemplo, a gente ouve dos avós, dos pais, das pessoas mais velhas, filho, capricha à noite, a melhor escovação tem que ser da noite. Por que isso? Faz muito sentido isso. Aqui eu estou conversando, eu estou produzindo saliva. A minha saliva e a de todo mundo que está nos assistindo tem lisozina, que é um antibiótico natural.
E o que acontece quando a gente vai dormir? A gente não deglute e a gente não fala, não produz a lisozina. Então, teoricamente, essa produção de antibiótico natural diminui. Você acorda de manhã com o quê? Com mau hálito, com boca seca. E aí eu chamo a atenção que quando a gente vai dar aquele xarope para a criança de madrugada, que muitas das vezes tem sabor. Sim. Então, assim, é muito difícil. Eu tenho também uma criança pequena em casa, a gente levantar a criança para escovar, para higienizar. Então, o que eu aconselho? Dê uma mamadeira, vá 10 vezes ao dia. Então, é mais ou menos essa relação que a gente tenta fazer. Exatamente. E que nem o Dr. Gilberto comentou também, é importante, né, que a gente tenha esse trabalho cada vez mais presente nas escolas, de forma geral, públicas e particulares também, nas escolas, justamente para poder a gente fazer prevenções, já que não existe mais os profissionais, série de questões também, né, nesse sentido, mas pelo menos que você faça mutirões nas escolas para avaliar e depois essas crianças sejam encaminhadas para a unidade básica mais próxima onde elas residam, né? Pelo menos essa é a ideia. A gente acha que isso deve ser feito, precisa ser feito nesse aspecto. Isso vale também a questão do fio dental, né? O fio dental, às vezes, alguns consideram como um artigo de luxo, mas ele tem um papel importante nesse sentido. Inclusive, a gente teve semana passada aqui até o presidente dos senhores, o Arthur Veloso, que aí colocando uma série de questões aí, de obrigações que são colocadas, e uma delas, aqui em Santos, pelo menos, estabelecimentos precisam ter fios dentais, né, fio dental no banheiro, né, e em alguns casos até também enxaguante bucal, essas coisas que isso acaba onerando aí muitos empresários. Vocês, como especialistas, qual o papel do fio dental, do enxaguante bucal, se for o caso, ou só o fio dental, pelo menos já ajuda bastante, de ter isso, né, nos estabelecimentos, que é uma lei municipal, nem todos seguem essa lei, mas é uma lei que está aí para ser realizada. E há uma reclamação por parte dos empresários, que são tantas leis, tantas obrigações, que acaba, obviamente, aumentando ainda o custo dos produtos. Mas aí na avaliação de vocês, que são profissionais do segmento, do setor. Então, só voltando um pouquinho ao assunto anterior, a minha mulher é dentista também, e ela é do Rotary. E agora acabaram de fazer um projeto, elas estão fazendo um projeto de avaliação de uma creche para atendimento dessa creche. De 400 crianças que eles examinaram, 150 em estado crítico. Nossa. Sabe? Aqui então, em Santos. Aqui em Santos. Desculpa, eu não sei mais os dados, o nome da creche. Sim. Eu sei que até a faculdade da Santa Cecília está participando desse projeto também para fazer o atendimento para essas crianças. Claro. Só para você ter uma ideia, dentro de uma creche. Quase um terço, mais um terço. Então, e críticos, são cáries, entendeu? Então, para você ter uma ideia de uma coisa que poderia ter sido evitada. Mas, voltando ao fio dental, o fio dental é um complemento da escovação. O fio dental, ele chega onde a escova não chega, sabe? Eu tinha um professor na faculdade, creme dental também, é bom, mas eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, é faxina dental. Você tem que fazer a faxina do melhor jeito que você pode fazer. Então você vai escovar, você vai passar o fio dental, você vai passar a escovinha e tal. Você tem que pensar que o dente tem os 4 lados. Sim. E esses 4 lados, eles têm que ser limpos, né? Então você escova e tem os lados do meio que o fio dental completa a sua higiene bucal. Então, o enxaguatório bucal é bom, mas ele não é uma coisa tão necessária quanto a escovação. Aí não é essa obrigatoriedade. Quando se falava em faxina dental, se você não tiver creme dental, é escova. A escova é o importante. O resto são coisas que para te dar um prazer de escovar. Tá? O enxaguatório bucal é bom sim, mas você também pode. O fundamental é a escova e o fio dental. O fio dental para complementar, isso é importante nesse sentido. E chamar a atenção que não deixa de ser um ato sagrado escovar os dentes, porque porque a gente tem e acompanha isso dentro de casa e conversando com as pessoas têm o hábito de escovar o dente andando pela casa, escovar o dente sentado vendo televisão, escovar o dente conversando com outra pessoa. Então, assim, a escovação... Com a torneira aberta. Isso se fala. Mas a escovação tem que ser ali uma média mais ou menos de 2 minutos, mas você concentrado, prestando atenção no que está fazendo.
como o Dr. Mota comentou, fazer a técnica correta, trocar ideia com o seu cirurgião dentista, qual a técnica ideal no teu caso, a técnica de base modificada, qualquer outro tipo de técnica. E o uso do fio dental, como o doutor comentou, é excelente, porque imagina que a escova faz o esfregaço, mas ela não entra no vão, que é aí que o uso do fio dental acaba sendo fundamental para poder fazer isso. Escovar a língua, pôr a língua para fora, fazer a escovação da língua para tirar a saburra, né, aquela sujeira da língua. E lógico, se puder, e dependendo da indicação, complemento para lavar a cavidade. Mas não substitui a escovação, tá? Tem gente que fala, doutor, eu só fiz um bochecho, eu vou escovar à noite. Dançou. Era melhor não ter feito nada. Então. Mas é isso. Até a gente pegar, só para a gente terminar, antes de ir para o próximo bloco, já que a gente está falando sobre saúde bucal, que sábado também é o dia, né, da saúde bucal, que é fundamental num país como o nosso, qual a escova mais correta? Porque o mercado vende tanto modelo de escova, são cerdas assim, cerdas importadas, é aquela que você tem macia, dura, média, enfim, a pessoa fica olhando assim, qual o melhor equipamento, qual o melhor, né? Às vezes é o mais barato também, porque às vezes a pessoa também não tem condições nesse sentido, né, de bancar, assim como a própria pasta de dente também, né? Qual é? Tem cor A, B, C, tem a pasta com gosto, especialmente para criança, mas ela resolve o problema, né? Enfim, tem uma série de questões. A pessoa vai no supermercado, qual é o melhor tipo de... aquela que tem carvão, enfim, qual é? Porque tem tudo um pouco de marketing, tudo em cima disso daí. Isso aí. Existe muita marketing em cima disso daí. A gente que está no consultório, a gente recebe muito propagandista, falando que a sua é melhor, aquela é melhor, prova essa, doutor, prova essa. Eu, sinceramente, já provei todas e eu vi que elas não fazem diferença para mim. Existem as mais duras, porque essas mais duras elas desgastam o dente. Então, principalmente quem tem um dente que tem uma retração gengival e desprotegido do esmalte, sim, então essas pastas são contraindicadas, porque elas começam a desgastar o cemento, que é a raiz do dente. Entende? Agora, as escovas macias, elas entram mais nos interstícios dos dentes, entende? Então tem aquelas escovas com a pontinha para fora, que ela entra. Então, a escova ideal é aquela que você escolhe e que você acha. É que você tem que se ligar nisso daí. Você tem que se ligar qual é a escova que você. Com a pontinha, ela vai entrar no meio do dente e tal, atrás do dente. Então, se a gente for falar em marca, não dá para falar. Claro. E também não sangrar, né? Quando há o sangramento. Então, na verdade, o sangramento é uma coisa que ele precisa sangrar. Quando existe um sangramento gengival, a pessoa geralmente para de escovar, e é muito pelo contrário. Porque o que acontece? Acontece que esse sangramento gengival acontece por placa bacteriana entre o dente e a gengiva. Então, se você não escovar, isso vai continuar lá. Então, o que acontece? O pessoal se assusta e para de escovar. Muito pelo contrário. Natural, né? Natural, muito pelo contrário. Aí é que tem que escovar bastante. Se escovar bastante, vai limpar e esse sangramento gengival vai parar. Entende? Curiosidade. Eu vou nessa linha também do Dr. Mota, acho que é muito pessoal, lógico, às vezes na dúvida é um caso específico, às vezes é um paciente que tem problema de motricidade, às vezes a gente indica uma escova elétrica, né? Salve algumas coisas nesse sentido, mas existem marcas aí inúmeras no mercado. O que eu geralmente costumo falar, escolha uma marca conhecida, né? As que tem no mercado e tal, e assim, que seja a simples, nada muito... Às vezes é a que você comenta com aquelas as areinhas, né, com carvão ativado, pode agredir um pouco o esmalte, né? Isso, quem tem sensibilidade a gravar. Então eu vou no basicão ali, fazendo direitinho, pedindo a recomendação se tiver na dúvida. Eu acho que até muito mais do que a gente está comentando, acho que legal é você prestar atenção na técnica. Então, fala, doutor, que jeito que eu escovo? Faz aqui, me orienta, faz no manequim. Eu acho que isso aí vai ser até mais importante, porque você vai ter a ferramenta na mão, mas às vezes não sabe usar a ferramenta da maneira correta. Muitos escovam no sentido vai e vem, de que forma isso vai agredir, sendo que o ideal seria movimentos circulares, enfim, como é que funciona. Aí eu acho que muito mais do que a escolha, a técnica
também é fundamental. Não, fundamental. E fundamental, consulte aí um profissional qualificado aí da sua confiança aí nesse sentido. Isso é fundamental para poder aí ter a melhor técnica e saber e obter o melhor resultado. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo aí dois convidados muito especiais, o Gilberto Ferreira Mota, que é secretário-geral da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, e o Caio Borelli Zeller, que é o diretor de comunicação desta entidade centenária. Vamos antes saber como vai ficar a previsão do tempo com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Frio ainda prevalece sobre toda a faixa leste do sul e do sudeste. O centro de alta pressão que carrega ar frio do Oceano Atlântico ao continente continua também com a fábrica de ventos ligada. E de vez em quando, durante o dia, aquelas rajadas mais fortes acontecem, trazendo a sensação maior de frio na sombra. Mas o sol hoje aparece mais em todo o estado de São Paulo, inclusive na faixa leste, com maior intensidade. E vamos ter elevação maior das temperaturas também e clima seco, aquece e seca. Interior do estado de São Paulo com baixa umidade relativa do ar. A capital e a Grande São Paulo um pouco melhores por causa dos ventos que trazem umidade do oceano ao continente. Faixa leste, capital e Grande São Paulo com 23, 24 graus. O litoral também. Elevação das temperaturas nos próximos dias e está pintando aí um final de semana muito aproveitável no interior do estado, aproveitável sobre a faixa leste, com temperaturas mais elevadas. Calor intenso no interior do estado, amenas as temperaturas no litoral. Mesmo assim, aproveitamento em todo o final de semana, sábado e domingo. Tempo bom, tempo de calor. Na semana que vem, virá nova frente fria. Não esqueça que as noites, embora aqueça durante o dia, friozinho por aí por causa dos ventos que ainda soprarão do mar em direção ao interior. Grande abraço. Cristal. Obrigado, Celso Vernizzi, o homem do tempo aí, sempre trazendo informações relevantes aí, filho do saudoso Narciso Vernizzi aí, mantendo o legado aí, Narciso Ferreira, uma referência, né, na meteorologia do país, né? Narciso, eu sempre falo, né? Narciso foi capaz de prever, isso estou falando nos anos 60, prever uma chuva que teria uma corrida de Fórmula 1, eu não sei se foi na Suécia, na Suíça, que ia chover 3 horas da tarde e realmente choveu. E para quem acompanha a Fórmula 1, a chuva é fundamental, troca de pneus, tudo. Isso eu estou falando dos anos 60, que nem internet, não tinha absolutamente nada. Imagina. Era tudo, ele ligava para as bases aéreas, né, o comando da aeronáutica, fazia amizade para poder efetivamente, né, o Celso tem que fazer um livro aí do pai dele, Narciso Vernizzi. Voltando aqui nesse sentido ao Jornal em Foque de hoje, trazendo como dois convidados o Gilberto Ferreira Mota, que é o secretário-geral, e o Caio Borelli, diretor de comunicação da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, a associação que criou um novo aplicativo. Aí tem um aplicativo na praça aí. Como é que funciona? O que isso ajuda também? Qual é o papel do aplicativo nesse sentido? O que é legal a gente comentar, não só do aplicativo, mas da diretoria, né, da presidência, sob o comando do Dr. Oswaldo, de todos os diretores, o Mota, o Edilson, o Daúde, a gente se preocupou, Zé Mário, a gente se preocupou muito de trazer uma nova roupagem para a associação, em termos de comunicação, de site, de logotipo. Nós mudamos recentemente o logotipo da associação em comemoração aos 100 anos. Estamos trabalhando muito na questão de divulgação de cursos, YouTube, canal do dentista. Outra coisa legal que é a junção da Casa da Odontologia na nossa sede, CRO, sindicato, isso é muito importante falar. A gente abriu as portas, o Dr. Brás, junto com a associação, foi muito, nos ajudou bastante nessa conexão. Um abraço também ao Brás, né? Mandar um acompanhando abraço aqui o programa também. Mandar um abraço do Dr. Brás. E o aplicativo nada mais é que um aplicativo pro
dentista da associação, onde ali ele vai ter acesso a mais de 200 marcas, 30 mil estabelecimentos, exclusividade com desconto em academia, vai comprar um veículo, farmácias. Eu acho que isso é muito legal, é mais um atrativo para quem é sócio, né? Além dos descontos que a gente tem em parceria com a Cicobi, que é um banco parceiro, patrocinador lá da universidade, assim como também nos 100 anos a gente teve diversos patrocínios. Então, tá passando a imagem lá do app do dentista. Quero convidar, aqui temos 3 universidades na Baixada e alunos podem com certeza. Aluno é gratuito, tá? A gente tem lá a gratuidade para o aluno. Eu, em 2004, na época, se eu não me engano, era o Francisco Marçal, presidente na época da associação. O Braz estava no dia lá também, sempre também muito atuante. E eu me interessei e foi uma boa escolha, foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu tive acesso muito mais. Na época, obviamente, não tinha esses aplicativos como tem hoje, não tinha essa interação com o site, os cursos que nós se preocupamos, como vai ter agora o Dr. Caio Roman, professor de periodontia, um profissional renomado que a gente é parceiro da associação. O curso é de dentística, que é para cuidar aí das questões estéticas, planejamento de caso, etc. Tivemos o curso do meu primeiro implante na associação, também divulgado, com descontos especiais para sócios e para não sócios. Então, acho que é muito legal essa interação nessa roupagem da nova diretoria. Eu gosto de reforçar aqui, desde o presidente, doutor Oswaldo, o Zé Mário, o Daúde, o Edilson, o Mota, porque a gente se preocupa muito de falar com o cirurgião dentista de uma forma inteligente, daquele que está saindo da universidade, que está um pouco perdido, para que lado que vai, para que rumo que vai tomar, e também para os que estão aí na atualidade, que já estão ativamente na profissão. E isso é muito importante, toda essa interação, site, aplicativo, dar o desconto, chamar o profissional para dentro da casa do dentista hoje, ali no coração do Gonzaga, estacionamento gratuito, Marechal Deodoro, número 71. Muito bem aí também. E é importante, justamente a questão dos jovens, né, dos novos profissionais, entre 240 a 300 a cada ano aí, que se formam nas 3 instituições que a gente tem nesse sentido, né? Pelo menos isso presencial, né? Pelo menos online foi brecado também, né? Não chegar a ter curso de odontologia é um absurdo. Online também é demais. EAD, não dá, né? Existem situações que a gente começam exageros nesse aspecto. Mas, enfim, desses profissionais, como vocês já profissionais experientes, veem hoje o mercado de trabalho com essas novos profissionais que estão surgindo aí, os desafios também que eles têm pela frente também, e as dificuldades também, né? Porque, por exemplo, na medicina você tem residência, odontologia tem algum tipo desse sentido de residência? Não, tem curso de especialização. Curso de especialização. E aí a própria confederação começou a fazer agora o Exame Nacional de Proficiência. Quais são os resultados? São preocupantes aí, pelo que vocês identificam aí? A medicina a gente sabe que é preocupante, não deve ser muito distante também. Eles também são muito preocupantes. Haja visto que, para vocês terem uma ideia, na época da pandemia, para que os alunos se formassem, tem aluno que saiu sem saber fazer uma anestesia. Meu Deus. Entendeu? Ele vai aprender a dar anestesia após formado. Entende? Então, é muito rápido. Por exemplo, a faculdade não pode parar de formar os alunos. Com uma questão financeira. Não dá para dar anestesia em termos teóricos. E hoje a odontologia não é como... Eles não estão saindo como era antes. Hoje nós tínhamos muita clínica. Hoje em dia a coisa está... O pessoal vai aprender realmente durante a sua atividade profissional. Isso não acontece só na medicina, só na odontologia. Acontecem algumas coisas de tantas faculdades que estão saindo por aí. Mas também é muito difícil hoje uma pessoa se formar e entrar. Não dá para um menino que é recém-formado sair comprando consultório, montar na esquina, que ele não vai ter resultado nenhum. Sim. Ele não tem. Já visto que nós temos 400 pacientes para um dentista. Então, loucura. Em classe social, então, o que vai sobrar para ele? Vai sobrar 100?
mas não vão no consultório. Então, existe o custo de abrir um consultório. Então, eles têm que procurar algumas coisas clínicas que estão começando a atender. Tem muita clínica hoje atendendo, né? Então, eles têm que começar nisso daí. Mas não tem mercado para todo mundo, sabe? É diferente da minha... Eu sei porque eu sou formado há 47 anos. Sim, claro. Entende? Outro cenário. É outro cenário. O meu filho é formado há 15 anos, mais ou menos na idade do Caio, sabe? Então... Já mudou muito. Já mudou nessa... E outra coisa... Hoje, então... Não, e o meu filho tem a facilidade de ter os dois pais dentistas. Entende? Então, tudo bem, mas eu não sei qual é o mercado que um menino vai sair. Eu falo menino porque eles saem meninos. Vai sair para encarar o mercado hoje da odontologia. Até porque está formando muita gente, porque nessa verdade essas 400 que formam aqui, tem muita gente de fora. E acaba ficando muita gente. E acaba ficando, mas tem muita gente do litoral e tal, mas mesmo assim, não cabe mais. Não cabe mais. Esse é uma grande preocupação. E outra coisa, quando a gente foi aluno, né? E o que eu tinha como aluno, na época eu me recordo, a gente tem uma falsa impressão, a gente vê o professor ali, seja de uma determinada matéria, chegando com carro importado, falando que cobra X no consultório numa restauração. E assim, até chegar nessa condição que o professor está, são anos de carreira, né? São batendo a cabeça, errando, acertando. Então assim, a gente acha que sai da faculdade já comprando carro importado, já cobrando caro, e é totalmente ao inverso. Você sai da faculdade sem uma educação financeira, você sai da faculdade sem saber gerir um consultório. Hoje, eu penso exatamente como o Mota. Eu não sei se a melhor escolha para quem se forma hoje é já montar o seu canto ali. Porque a pessoa ali não sabe o básico, o que deve se cobrar, qual material usa, o que vai dar de retorno para o paciente, a questão das preocupações aí de responsabilidade civil, até onde esse paciente vai bater na porta dele, como é que é esse meio de divulgação. Então, assim, é muito complicado, é preocupante. Você veja, eu estou há 15 anos formado e eu tenho acesso pela associação e por pessoas incomuns, os profissionais que estão hoje indo para o mercado. E teve esse delay aí também da questão da pandemia, e é complicado, não é fácil não. Hoje você ser um cirurgião dentista, um profissional da área, são grandes desafios a percorrer. Exatamente, é aí que não faltam são essas questões. Doutor Caio, eu sei que a gente vai para um rápido intervalo comercial. Perfeito. Eu queria agradecer, o senhor tem outros compromissos também, eu queria agradecer a sua participação, a sua presença. A gente vai continuar aqui com o doutor Gilberto, mas eu queria agradecer muito, venha sempre aqui no Jornal em Foque, eu queria agradecer a sua participação. Obrigado, Fernando, um abração a todos e visitem a nossa Associação dos Cirurgiões Dentistas. Vai ser um prazer lá a gente tomar um café, falar de odontologia, fazer network, é isso aí. Muito bem. Esse foi o Dr. Caio Boralizella, que é diretor de comunicação da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no último bloco aqui com o Dr. Gilberto Ferreira Mota, falando mais sobre a associação e, é claro, os desafios da área do cirurgião dentista. Depois, no rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o Dr. Gilberto Ferreira Mota, que é secretário-geral da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista. No bloco anterior também teve o Dr. Caio Borelli, que teve que sair por outro compromisso também. Dr. Gilberto, né? Vamos falar muito agora da associação especificamente, né? Como é que é o dia a dia da associação, os desafios da associação? Porque não é fácil manter uma entidade de 100 anos, né? Que você é um processo constante de renovação, numa localização muito privilegiada ali no Gonzaga. Imagina o que deve ter de especulação. Sem dúvida. Todo dia ele chegar assim, olha, uma proposta, tem imagens aí, o Felipe Brandão colocando imagens aí. Imagina, uma área como essa daí, uma bela área que tem ali na Marechal Deodoro ali, imagina aí, né, como é que é manter aí essa entidade.
Nós temos uma construção de 1.200 metros quadrados. 1.200 metros. É uma associação grande. E eu sou formado há 47 anos e sou sócio da associação há 48. Eu me formei, eu antes de formar, como o Caio também, eu já fiquei sócio da associação. E já participei da associação em algumas diretorias, fui presidente de conselhos e tal. Mas a associação é uma coisa muito importante. Ninguém vê o quão importante é esse congraçamento dos cirurgiões dentistas dentro da associação. Eu aprendi muito com a associação, sabe? Eu, quando muito jovem, que eu frequentava a associação, aí a gente nós íamos em palestras, em eventos sociais, e nós começamos a ficar amigos dos dentistas mais antigos, mais velhos, sabe? Isso trouxe para nós jovens que estávamos começando, muita experiência. Experiência dentro da profissão e experiência na vida também, sabe, Fernando? Porque é gozado, o que eu vou falar é uma coisa muito interessante. Eu sempre fui aconselhado a esses profissionais, a esses velhos, sempre façam um planejamento financeiro. Sim. Sabe? E coisa que eles não faziam na época. Então, eu via muito dentista com 76 a 80 anos tendo que trabalhar. Nossa. Tendo que trabalhar para poder manter o seu nível social, sabe? Então, é muito interessante que eu aprendi com eles para a gente, olha, nós vamos fazer alguma coisa que é para quando a gente acabar, tem que parar de trabalhar, a gente pelo menos sobreviver com alguma coisa. Isso é uma coisa muito legal que eu acho que a gente precisava ensinar também. Eu estava pensando na associação, a gente começar a fazer planejamento financeiro, trazer os jovens, é uma coisa a mais que a gente precisa fazer, trazer os jovens para bolar, para eles participarem de um planejamento financeiro na vida. Sim. Desde a compra do seu consultório, desde a compra da sua casa, desde da sua vida e desde a sua aposentadoria. Sabe? Porque o que acontece? O dentista é o tipo do cara que trabalha dentro de um consultório. Ele não tem emprego. Então, ele não tendo emprego, ele não vai ter uma aposentadoria. Então, se ele não se planejar... Dificilmente ele tem uma carteira assinada. Dificilmente. Ou vai trabalhar no poder público, né? Ou vai trabalhar no poder público, não é que nem médico, que vai para o hospital, que tem clínica, que... Nós trabalhamos dentro daquelas 4 paredes. Exatamente. Então, tem que pensar nisso daí. Então, é interessante, uma coisa que nós estamos pensando na associação é começar a fazer alguns cursos de planejamento financeiro através para os jovens. E falando de associação, a associação tem algumas vantagens que eles precisam saber quais são as vantagens. Por exemplo, nós temos um seguro profissional de responsabilidade civil. Isso é muito importante. Hoje em dia, isso é muito importante. Sim. Sabe? Eu acho que, vou dizer que tivemos 44 mil casos. Nossa, em 2000, acho que em 2018. Isso no Brasil, né? Não, 2023, está aqui. Ou melhor, desculpa, em 2022, 44 mil processos. Sabe? E depois, no ano seguinte, 49 mil processos. Isso no Brasil. No Brasil. Tá? Então, a pessoa sendo sócio, porque é outro negócio, clientes insatisfeitos, de forma correta ou não correta, eles podem, sim, ir à justiça. Claro. Isso independe de um cara ser bom profissional ou mau profissional, porque eu sempre digo assim, a odontologia é uma ciência humana, ela não é exata. Para nós, 2 mais 2 nem sempre é igual a 4. Então, o bom profissional pode errar e pode sofrer um processo. Sim. Então, todos têm que ter. Eu sei que nos Estados Unidos isso daí é praxe. Ali é. Praxe. Dizem que aqui nós temos um advogado de porta de cadeia, lá tem um advogado de porta de hospital. Então, eu acho muito importante. E isso, o cara, em sendo sócio da associação, ele já tem esse seguro de responsabilidade civil. Porque se ele for fazer ele particular, não compensa. Compensa mais ele pagar
a mensalidade da associação. Porque aí está dentro de uma organização, o custo é bem menor. Muito menor. E, além disso, ele tem planos de saúde melhores, plano funeral, pode ser não para o jovem, mas hoje nós temos um plano. Sabe, né? Nós temos um plano que não existe o valor. O valor é muito baixo com cremação e tudo. Entende? Nós temos estacionamento ali no Gonzaga. Sabe? Que queira ou não queira, você vai no shopping, é melhor separar no estacionamento. E temos, assim, coisas, cursos. Nós temos um salão de festas que o associado paga um valor menor. Então, eu acho que hoje em dia a gente precisa trazer os associados, trazer esses jovens, precisamos nos comunicar mais com eles para eles poderem vir à associação. Vocês têm feito alguma parceria nas universidades para ir falar com os alunos nesse sentido? Porque assim que os alunos passam, né? Porque amanhã os alunos de hoje serão os profissionais de amanhã, né? Então, existe algum trabalho? Sim, e na nossa diretoria, inclusive, eles cobravam uma taxinha para o estudante. Nós resolvemos fazer isso daí gratuidade. Então, eles podem se filiar gratuitamente. E nós temos até o nosso comunicador, o Caio, eles estão indo nas universidades conversar com o pessoal do 4º ano, que é para trazer. Isso tem dado um benefício bom, tá? Então, é um começo que a gente está fazendo, mas nós estamos indo às faculdades e oferecendo isso daí para os alunos. Exatamente, que essa questão de responsabilidade civil é fundamental, né? A gente tem até alguns médicos, né, que viraram advogados também, né? E porque entenderam essa demanda aí crescente. A gente tem, obviamente, cada vez mais casos aí, a gente não vai entrar no mérito, que cada caso é um caso, a gente não pode determinar nesse sentido, mas é claro, né, as pessoas têm os seus direitos de buscar os seus direitos e, claro, o profissional tem que estar resguardado também, que às vezes não depende só dele, depende de uma série de outros fatores também, uma infraestrutura muitas vezes, às vezes, por exemplo, um acidente, né? Um acidente que tem que ter lá o dentista lá nesse sentido, né? Dependendo da gravidade, não há muito o que fazer, né? Mas às vezes pode sobrar até para o dentista no que acontece nesse sentido. Enfim, é uma questão importante, né? E aí a gente chama atenção por esse aspecto. A gente está chegando ao final, doutor, lembrando que hoje é o Dia Nacional da Escovação também. O Aldo Neto aqui lembrou a gente também. Eu queria agradecer muito, infelizmente a gente tem limitação pelo tempo, por causa dos nossos compromissos também, tanto na rádio, na TV. Dr. Gilberto Ferreira Mota, eu queria agradecer muito a sua participação. Parabéns aí pela data também, né? Uma data não só os 100 anos da associação, que já foram comemorados, mas estão dentro das comemorações, mas é claro também essa data tão importante que é esse sábado aí, e geralmente tem uma homenagem aí ao dentista. A Prefeitura de Santos realiza essas homenagens também, né? Deve ser divulgado em breve aí nesse sentido. Muito obrigado pela sua presença. Fernando, nós da Associação dos Cirurgiões Dentistas aqui da Baixada Santista é que agradecemos a oportunidade. E, poxa, a satisfação de vir aqui conversar com vocês para expor os nossos problemas e as nossas facilidades, vamos dizer assim, foi muito interessante. Eu agradeço muito a vocês. Eu que agradeço, Dr. Gilberto Ferreira Mota, que é secretário-geral da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista. Participou também o Caio Borelli, também, que é o diretor de comunicação da entidade, essa entidade centenária aí, que é um dos símbolos da cidade de Santos, tem uma sede de 1.200 metros quadrados ali no Gonzaga. Aí vale a pena você, profissional da odontologia, que não conhece, vale a pena conhecer. Enfim, somente com uma categoria forte é possível lutar pela questão. E isso que o doutor falou sobre a educação financeira é fundamental, especialmente para você, dentista, aí, porque tem que fazer um planejamento. Eu falo isso dos jovens de forma geral, porque o tempo passa muito rápido, quando você vê, já está aí. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, nossos canais todos, também no nosso site bocnews.com, e reprise 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foco. Tchau, tchau.
Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.